Amém. Paz do Senhor, igreja. A igreja pode se sentar. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, esse mês nós estaremos aprendendo sobre o perdão. Então eu peço que você preste bastante atenção, que você analise a sua vida e que você também lembre de pessoas que precisam ouvir isso. Então será um mês em que você pode trazer alguém para vivenciar a experiência do perdão. Amém? Amém. Quero apresentar a série para vocês, Rebeca. Ok? A gente vai estar trabalhando o perdão durante esse mês, então hoje nós vamos definir o que é perdão, porque às vezes muitas pessoas não compreendem exatamente o que é perdão. Na próxima quinta-feira nós vamos falar dos reflexos do não perdão na saúde mental e física. O que acontece com o meu físico quando eu não perdoo? O que acontece com a minha saúde quando eu não perdoo? Será que fica a mesma coisa ou será que tem alguma coisa ali que atrapalha? Venha na próxima quinta-feira e você saberá. Na próxima quinzena, nós vamos falar da consequência do não perdão na vida espiritual. Será que tem alguma coisa? Será que o inimigo tem legalidade quando nós não perdoamos o nosso irmão? Será que Deus aceita a nossa oferta, como o pastor falou aqui? Não perca também o dia em que falaremos do perdão espiritual. E na última quinta-feira nós vamos falar sobre o perdão ao próximo como instrumento fortalecedor na vida do cristão, onde nós vamos falar sobre o encorajamento do Espírito Santo na vida do cristão quando ele não consegue perdoar. Então não perca e abra seu coração. Deixe o Espírito Santo agir. Ele já está agindo desde o início do culto. Então não feche o seu coração para o agir do Espírito Santo. Amém? Irmãos, eu escolhi esse tema para a minha monografia, meu TCC, porque eu vivenciei uma experiência do perdão. Eu chamo do desafio do perdão, porque não é fácil perdoar. Quem já passou por essa experiência sabe que é uma experiência dolorosa, sofrida e difícil de enfrentar, mas que é muito necessária. Então, desde os meus 15 anos, eu tenho conhecido a maldade das pessoas. Porque eu sou ainda um pouco ingênua, as pessoas me enganam com muita facilidade, os meninos da minha sala sabem muito bem disso. Mas, a partir dos meus 15 anos, eu comecei a ver que as pessoas tinham maldade. Que as pessoas não pensavam como eu, não faziam as coisas assim como eu aprendi na igreja. E foi quando eu comecei a me decepcionar. E infelizmente, infelizmente não, porque eu digo que para eu ter vivido a experiência do perdão foi uma bênção de Deus na minha vida. Eu sofri, eu me magoei, eu chorei, só que aquilo, o sofrimento, ele não vem sem um propósito de Deus. E através desse perdão que eu liberei, o Senhor tem me usado para ministrar em vidas de pessoas. Aleluia! E elas também têm vivido essa libertação através do perdão. Aleluia! E essa cura. Então, o perdão que me levou a escrever essa monografia foi um perdão aqui dentro do seminário. E eu não reclamo, como eu digo, foi algo que o Senhor permitiu justamente para trabalhar. E eu lembro que eu fiquei de cama uma semana. Fiquei uma semana inteira no quarto. E foi naquele momento que eu estava muito triste, eu queria ir embora, eu chorava querendo meus pais. Eu chorava porque eu não tinha saúde, não tinha vontade para fazer nada. Foi naquele momento que eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu não quero estar aqui, eu estou triste, eu não tenho ânimo. Eu não sei o que está acontecendo, será que é eu que estou errando? O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E foi quando o Espírito Santo falou para mim, você precisa amar. Com essas palavras. Eu falei assim, mas quem eu vou amar? E aí ele me mostrou as pessoas que eu devia amar, as pessoas que eu devia perdoar. E foi aí que eu peguei e falei, mas eu não quero amar essas pessoas, eu estou com raiva, eu estou magoada, eu estou triste. Mas o Espírito Santo falou, você só tem que amar. Então ali eu comecei a chorar sozinha no quarto, comecei a pedir a Deus força. E lá em 1 Coríntios 13, Paulo fala sobre o amor. E é o amor ágape. E é esse amor que nós devemos ter pelo nosso irmão, foi esse amor que o Senhor teve para conosco. Falei, aí está outra dificuldade, outro desafio, amar o meu irmão como o Senhor me amou. Mas a Bíblia diz isso.
Então foi quando, naquele dia eu saí para almoçar, e quando eu estava descendo aqui, o Espírito Santo começou a falar para mim: ame, você vai chegar naquele refeitório, você vai amar. Você vai sair daquele refeitório, você vai amar. Você vai deitar em sua cama e você vai amar. Todo momento ame. E eu aprendi que o amor, ele procede o perdão. Aleluia! Então, para nós perdoarmos, nós temos que amar. E foi através dessa experiência que a minha vida mudou. A partir daquele dia, teve pessoas que falaram assim para mim: nossa, mas você está diferente. O que aconteceu? O seu rosto está diferente. E eu sabia que eu tinha experimentado, eu tinha vivido a experiência do perdão. Mas eu ainda não havia falado, porque como nós vamos ver que o perdão é um processo. Mas eu sabia que eu tinha vivido ali algo que o Senhor permitiu. E através dessa ferida, o Senhor tem feito feridas serem fechadas. Da mesma maneira que Ele... Aleluia, Jesus! Então eu quero que você abra comigo em Gênesis, no capítulo 50, versículo 14. Porque José, filho de Jacó, ele também passou por essa experiência. A Bíblia relata que os irmãos de José, tinham inveja dele e por isso o venderam como escravo para mercadores que estavam indo para o Egito. E olha que crueldade, imagina um irmão seu te vendeu, alguém que você tanto considera como um escravo, para te ver longe. Foi isso que ele passou. Ali ele passou anos longe de sua família, não sabia como estava seu pai, sua mãe já havia falecido, ele só tinha o pai dele e os irmãos dele. Os irmãos dele o traíram e ele só tinha o pai dele, ele não tinha nem notícias do que estava acontecendo com o pai dele. Então ele passou anos ali sofrendo, anos ali vivendo o não perdão, ou então sendo trabalhado pelo Senhor para perdoar. E aqui no versículo 14, ele faz, no versículo 14 não, mas nessa passagem ele fala algo muito importante para as nossas vidas. Peço que você acompanhe comigo, versículo 14, Gênesis capítulo 50, no versículo 14. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o meu bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenho medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Irmãos, uma pessoa que trata a outra com bondade, no caso de José, ela só pode ter perdoado. Porque quando a pessoa ela é ofendida pela outra, e aquela ofensa ela é profunda ou ela machuca, a pessoa ofendida ela só tem sentimentos de vingança e negativos para o seu ofensor. Ela não tem sentimentos de bondade. E olha o que José diz: por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Eu, graças a Deus, passei por uma situação, foi difícil. Eu me senti sendo afligida pelo mal que alguém me fez. Mas Deus usou daquilo para o bem. E graças a Deus, durante os meus 4 anos, 3 anos e meio que estou no seminário interno, Deus tem trago pessoas para se aconselhar comigo.
E toda vez o Espírito Santo falou para mim, tá vendo? Se você não tivesse passado por isso, você não saberia aconselhar. Não, saberia sim, mas você não saberia o que essa pessoa estaria passando. Então, irmãos, não subestime o perdão. É muito importante nós vivermos, é difícil, é doloroso, mas é importante nós vivermos isso. E eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês e eu preciso de 3 voluntários. 3 voluntários corajosos, uma mulher e 2 homens. Eu vou chamar, hein? Obrigada, gente. Eu preciso, esqueci de dizer isso, que vocês peguem suas Bíblias. Por favor. A Nicole fica com esse aqui. E o irmão Edilson com esse aqui. Gente, eu vou explicar as regras, vocês me ajudem a olhar se eles vão seguir direitinho. Essa bolinha, vocês vão ter que fazer tudo o que eu pedi sem tirar a bolinha da mão. Então, vocês não podem colocar a bolinha debaixo do braço, não pode colocar a bolinha aqui. Tem que fazer tudo com as bolinhas nas mãos, certo? Então, eu vou pedir para vocês abrirem no livro de Filemon, todo mundo juntinho. Abram a Bíblia no livro de Filemon, não deixe a bolinha cair, tá bom? Livro de Filemon. Faz parte do processo. Não pode ajudar a gente, é regra. A gente faz parte do processo. Beleza, todo mundo conseguiu achar aí? Não? Não tem problema. Agora eu peço que vocês deixem suas Bíblias ali. Eu vou pedir para vocês baterem palma 3 vezes com a bolinha na mão. Tá bom? Pode bater palma. Podem se sentar. Obrigada, gente, pela força. Gente, o não perdão em nossas vidas é isso que a gente acabou de ver. Tudo que a gente for fazer, a gente vai lembrar daquilo que a pessoa fez contra nós. A gente não vai conseguir viver sem lembrar daquilo que a pessoa fez. E isso vai atrapalhar. Vocês viram que o Edilson e a Nicole tiveram dificuldade de abrir a Bíblia? Já os outros 2 abriram com muita facilidade, porque eles estavam livres. Eles tinham a mão deles livres. E o não perdão, ele nos prende ao que aconteceu. Ele nos prende à pessoa. Nós entramos dentro de uma cadeia e ficamos ali presos até perdoarmos. Mas para sair dessa cadeia de angústia, de rancor, de amargura, de tristeza, dói muito. Dói demais. Então muita gente prefere viver preso, com a sua vida sendo atrapalhada porque você anda para frente olhando para trás, do que sentir a dor do perdão e perdoar. E nós precisamos compreender o perdão bíblico. Por quê? Nós somos seres humanos e nós nos relacionamos. Então os relacionamentos estarão em nossas vidas até Jesus vir nos buscar ou até nós irmos ao encontro dele. Não tem como fugir. Uma pessoa que se isola, uma pessoa que não tem relacionamento, essa pessoa ela é depressiva ou ela tem algum problema e ela fica triste, porque nós não fomos feitos para viver isolados. Então nós temos que nos relacionar. Só que no relacionamento, às vezes há ofensas, às vezes as pessoas nos machucam. Primeiro porque nós somos pecadores e temos a nossa carne inclinada para o mal, nós temos a nossa vontade inclinada para o mal. Então a gente, sem querer, a gente machuca o outro. Então, o perdão é a solução que Deus deu aos seres humanos para poderem viver unidos, para poderem viver juntos. Amém. Então nós precisamos compreender o que a Bíblia diz sobre o perdão, porque nós que nos dizemos ser cristãos,
cristãos, nós precisamos praticar o que a Bíblia ordena sobre perdão e colocá-lo em prática. Só que, por que nós temos dificuldade de perdoar? Você já pensou sobre isso? Por que é tão difícil nós perdoarmos? Alguns estudos dizem que as pessoas extrovertidas têm mais facilidade em perdoar. As pessoas que são mais alegres, são mais comunicativas, que são mais, assim, livres e têm mais facilidade de perdoar. Pessoas introvertidas como eu têm um pouquinho de dificuldade. Tem dificuldade em perdoar. Porque é uma pessoa mais fechada, é uma pessoa mais quieta, é uma pessoa mais fechada. Só que mesmo sendo extrovertida ou introvertida, ou introvertidos, os seres humanos sempre passarão por um momento em que eles terão que exercer o desafio do perdão. E é por isso que é importante nós conhecermos a palavra, sabermos o que nós devemos fazer para estarmos segundo a vontade de Deus. Amém. Então, para compreender melhor o perdão, eu vou definir aqui, como eu expliquei, o que é o perdão. Mas primeiro eu quero esclarecer para os irmãos alguns conceitos errôneos sobre o perdão. Tem muita coisa que a pessoa fala, isso é perdoar. Não tem nada a ver com perdoar. Às vezes a gente acha que está perdoando e na verdade não está. Está fazendo outra coisa. Então, a primeira coisa, o perdão não é um pedido de desculpa. Perdoar não é a mesma coisa que desculpar. Por quê? Desculpar é você desculpar uma coisa que pode ser refeita. Agora, o perdoar é você fazer uma coisa que não tem volta. É você perdoar algo que a pessoa te fez que não tem como voltar atrás. Por exemplo, se eu e o Miguel, meu noivo, combinamos de sair e eu me atrasei, eu chego para ele e peço desculpa. Porque na próxima vez eu posso consertar o meu erro. Mas, se em um relacionamento houver traição, o pedido tem que ser de perdão. Porque aquilo é irreversível. O que a pessoa fez não tem como voltar. Se eu estou em uma briga e eu falo coisas que vai ferir a pessoa, eu tenho que pedir perdão, porque as minhas palavras elas não podem voltar para mim. Vai ficar ali na pessoa. Então, olha a diferença de desculpa para perdão. E às vezes a gente sabe do peso dessa palavra e só quer apenas pedir desculpa, porque acha que aquilo não foi tão grave na vida do nosso irmão. Então, o primeiro conceito que é errado, perdoar não é a mesma coisa que se desculpar ou pedir desculpas. Todos compreenderam? Amém. Claro? Segunda coisa, o perdão ele não é um sentimento. Tem gente que fala assim, eu só vou perdoar quando eu sentir. Irmãos, como eu expliquei, nós somos inclinados para o pecado. Nós somos declarados justos pelo sangue de Jesus. Amém. Porém, nós estamos no processo de santificação. Então, todos os dias o Espírito Santo ele tem nos conduzido à santidade. Porém, mesmo assim, há momentos em que falhamos. E ainda tem gente que fala, eu só vou perdoar quando eu sentir de perdoar. Como você vai sentir de perdoar se infelizmente a nossa natureza é contra essa obra? É contra isso. É difícil. Aí tem gente que fala assim, mas eu discuti com tal pessoa no domingo. Mas, na quinta-feira, essa pessoa me tratou muito bem, a gente voltou a conversar, beleza. Eu perdoei. Não houve perdão. Você apenas não está sentindo mais raiva por ela naquele momento. Mas se ela pisar no seu pé de novo, vai voltar tudo. E às vezes pior. Então o perdão ele não é um sentimento. A gente não consegue perdoar só quando a gente sente. Até porque nós, como eu expliquei, nós temos a inclinação para o que é ruim, por conta do pecado. Mas através do Espírito Santo, nós podemos perdoar. Porque ele nos capacita a sentir amor pelo outro, quanto o desejo da carne é sentir ódio. Amém. Outra coisa muito importante, o perdão não é esquecimento. Tem gente que fala assim, quando eu esquecer eu perdoo. Ou eu vou perdoar para esquecer.
são dois conceitos errados. Irmãos, o perdão não é uma pílula de amnésia que você toma e depois de um tempo você esqueceu só daquela parte da briga. Não, o perdão nunca vai te fazer esquecer do que aconteceu. Eu lembro que quando eu era criança, o meu pai foi nomeado da Bahia para Minas Gerais. Meu pai é pastor, para quem ainda não sabe. E meu pai ele foi nomeado. E na despedida, eu estava brincando com meus amigos de infância, eu tinha 10 anos. Faz muito tempo, não? E aí eu caí e machuquei o joelho. Eu tenho uma cicatriz bem feia aqui. E quando eu caí e machuquei o joelho, eu fui chorando para minha mãe vai passar. E realmente era um machucadinho leve, coisa boba. Aí, tudo bem, continuei brincando. Passou um mês, aquele machucado estava quase fechando e aí eu caí de novo. E machuquei o mesmo joelho. E aí o machucado cresceu. Beleza, o machucado cresceu, a gente continuou, só que começou a infeccionar. E eu não conseguia descer a escada. E eu lembro que minha mãe ficou muito preocupada, ela, meu Deus, já tem 2 meses e esse machucado não fechou. Aí passou no outro mês, nós já estávamos na casa pastoral em Minas Gerais. E aí o pastor anterior daquela igreja deixou os cachorros dele lá na casa. E eu fui o quê? Brincar com o cachorro, gente. E quando eu fui brincar com o cachorro, ele veio todo feliz e meteu a pata dele no meu machucado. Na mesma hora saiu a casca, começou a sair pus, e a dor doía demais. Aí a irmã da igreja virou pro meu pai e falou assim, toma esse remédio aqui. Ele dói demais. Gente, aquele remédio antigo. A irmã devia ter uns 85 anos. Remédio de antigo é coisa boa. Podia sair do mercado, não. A irmã falou, toma, em 1 semana fecha. Só que vai doer, tá? Filha, olhou assim pra mim, meu pai, você vai usar? Eu falei, pai, vai doer, vai usar. 3 meses machucado não fechou, você vai ter que passar o remédio. Passei o remédio, gente, doía tanto. Minha mãe me segurava, meu pai passava o remédio, porque doía demais. Doía. Fechou o machucado. Não tem mais o machucado, só que a cicatriz está aqui. Eu lembro que eu caí, eu lembro que me machuquei, eu lembro a dor que eu não conseguia descer a escada por causa daquele machucado, mas hoje eu vejo a cicatriz e não dói mais. Amém. E o perdão é exatamente isso. Você vai perdoar, você vai lembrar do seu ofensor, você vai lembrar da dor que você sentiu, você vai lembrar, vai ficar a cicatriz, mas você não vai sentir mais dor. Aleluia. Você não vai sofrer mais porque você perdoou. Então o perdão não é esquecer. Não é, você vai perdoar, você nem vai lembrar mais disso. Não, não vai ter o impacto que teve no dia, mas você vai lembrar. E outra coisa muito importante. O perdão não é reconciliação. O perdão não é reconciliação. Igual o exemplo que eu dei. O pessoal teve um conflito aí no dia de domingo. E aí na quinta-feira está todo mundo conversando. Perdoou. Se reconciliou, perdoou. Não. O perdão não é reconciliação. Porque o perdão, existem 3 tipos de perdão. O perdão divino, que é o de Deus para nós, que o pastor explicou aqui no início do culto. O perdão interpessoal, que é o nosso perdão para com o outro e o outro para conosco. E o auto-perdão, que é quando eu me perdoo. Só que o perdão interpessoal, ele acontece dentro de nós. Ele acontece, em nosso coração. Então, só porque eu perdoei, eu tenho que reconciliar? Ou só porque eu me reconciliei, eu perdoei? Não é bem assim. Quando nós perdoamos, a Bíblia ordena que haja reconciliação. Foi o texto que o pastor leu aqui no início. Se há um irmão que tenha algo contra você, não é nem você ter algo contra ele, é ele ter algo contra você. E você saber disso, vá com ele e se reconcilie. A Bíblia ordena reconciliar. Mas o perdão, ele é você que efetua. Porque às vezes a pessoa fala, eu perdoei a pessoa, e nós estamos... Não, o perdão é dentro de você. A reconciliação que é entre os irmãos. Ficou claro, irmãos? O perdão, ele não é um pedido de desculpa.
O perdão, ele não é um sentimento. Não espere sentir vontade de perdoar para você querer perdoar. Não vai vir essa vontade, dificilmente. O perdão não é um esquecimento. Você vai lembrar, só que não vai doer mais. E o perdão, ele não é uma reconciliação. Ah, a gente está bem, hoje a gente fala oi, paz do Senhor, a gente não fica mais de bico uma para outra. Mas isso não teve a reconciliação. Mas e o perdão? E a Bíblia pede que haja perdão e reconciliação. Amém. Então, o que é o perdão bíblico? O perdão bíblico é uma decisão, é um ato de fé. Você decide perdoar. Não é um sentimento. Você não espera querer perdoar. Você decide perdoar. E é um ato de fé porque você sabe que você não quer perdoar, mas você perdoa porque você sabe que é o que a Bíblia ordena e é também aquilo que vai sanar a vingança, o ódio, a raiva que existe no seu coração. Amém. Então, o perdão, ele é uma decisão. Nós devemos decidir perdoar. E não esperar que o nosso coração, que é enganoso, deseje isso. O perdão, ele é um processo. Irmãos, eu lembro que uma das maiores dificuldades que eu tive de perdoar, como eu falei, foi aqui no seminário. E eu lembro que eu demorei muito tempo para perdoar aquela pessoa. Muito tempo. Fazia clínicas com a missionária Mara, saudades dela. Fazia clínicas com a missionária Mara e ela falava, e aquela situação? E eu chorava. Nossa, na minha clínica era só chorando por causa daquela situação, porque aquela pessoa fez aquilo comigo. E eu chorava, e doía tanto, eu não queria nem falar daquilo, mas ela falou, você tem que falar, você tem que sentir, você tem que sentir. E eu falava pra ela, não quero perdoar. Eu sei que eu tô errando. Eu falava isso pra ela, gente, isso foi o ano passado. Falei pra ela, eu sei que eu estou errando, mas eu não quero liberar perdão. E ela falava, calma, é um processo. Aí na outra clínica, Larissa, e aquela questão? Aí eu chorava. Passou 6 meses, teve outra clínica. E ela perguntou pra mim, Larissa, e aquela questão? E eu comecei a contar pra ela, sem chorar. Aí eu falei, tá, aqui não é muito difícil, né, gente? Pra eu chorar é daqui pra ali. Mas mesmo assim, eu não chorei. E eu falei com ela, nossa, é a primeira vez que eu conto isso pra alguém sem chorar. E ela falou assim, porque você tá no processo. E eu peguei e falei assim, então tá bom. Passou mais 6 meses e eu falava com ela, mesmo não chorando, eu não quero nunca mais ver essa pessoa na minha frente. E ela falava pra mim, mas você tá no processo, Larissa, tá no processo. Eu não queria ver a pessoa, eu não queria falar com a pessoa, eu não queria nada, gente. Falava, eu perdoei, mas é Deus, é Ele lá e eu cá. Perdoei, mas não quero. E aí o pastor Márcio Santos, que pregou aqui esses dias para trás, ele é o nosso SD. E ele falou para mim e para o Miguel, ó, vocês vão ter que ir para um retiro espiritual, porque eu quero aplicar aqui no distrito, então vocês vão, porque no próximo semestre vocês vão trabalhar. E quem for trabalhar precisa passar pelo retiro. Aí beleza, acabou que só foi eu. Deus queria falar só comigo. O Miguel não foi. E aí eu fui. Um dia antes de eu ir, eu falei, gente, eu sou seminarista. Eu tô aqui, ó, 24 horas, lendo a Bíblia, orando. Nem vai ter tanto impacto comigo. Um retiro espiritual vai ser assim, vai ser maravilhoso, vou ser edificada, mas nem vai fazer tanto efeito, sabe? Enganada. Cheguei lá, mas eu chorava mais do que as pessoas que nem eram convertidas. Chorava. Deus, nossa, Deus dá vontade de voltar e ficar lá, gente. Pastor, eu super apoio, se os irmãos quiserem, porque é algo que transforma as nossas vidas. O encontro com Deus realmente é um encontro com Deus. E ali eu chorava, e Deus falava comigo, e chegou a hora de quê? Perdoar. Aí eu peguei e falei assim, mas eu já perdoei. E o pastor começou a citar listas de atitudes de pessoas que ainda não haviam perdoado. E eu estava lá naquela lista. Um monte de coisa que ele falou, falava, né, meu Deus, eu não perdoei até hoje, já tem 1 ano. E eu não perdoei. 1 ano e 3 meses. E aí foi quando ele falou, você vai perdoar essa pessoa, você vai falar o nome dessa pessoa e você vai falar como se estivesse falando, vocês meninos estão rindo. Você vai falar como se você estivesse falando para a pessoa. Eu te perdoo, eu libero perdão. Beleza. Fiz isso, gente. E na hora de sair o nome da pessoa?
Eu travei. Aí eu peguei e falei, tal pessoa, perdoe e tal. E chorava. E a moça, vai, você consegue. Fala o nome da pessoa. E eu assim, até que uma hora eu falei, gente, eu não aceito isso. Eu tô aqui, Deus tá fazendo algo tão lindo. Eu queria ser arrebatada, gente. O negócio é muito bom. Você não quer voltar pra cá. Você quer ficar lá 24 horas por dia, porque é muito boa a presença de Deus. Falei, por que eu vou deixar de sentir a presença de Deus por causa de um mínimo detalhe? Que é uma ofensa que alguém fez para mim. E foi quando eu falei o nome da pessoa. E ali, gente, hoje eu falo, eu não choro, eu não fico triste, eu não sinto dor. Ali eu perdoei. Mas foi um processo. Foi um processo, irmãos, e foi muito dolorido. Eu lembro que todos os dias, às vezes, as pessoas comentavam algumas coisas, eu falava, não, eu já perdoei. Não, eu já perdoei. Porque, como eu falei, é uma decisão, não é um sentimento. Então, eu falava todos os dias, eu perdoei. E ali o Senhor efetuou a cura em meu coração. Depois que eu decidi perdoar. Amém. Glória a Deus. Então, ele é um processo difícil de passar. Mas vale a pena. O perdão, em terceiro lugar, o perdão bíblico é pagar um preço. A Bíblia diz que nosso perdão tem que ser como o perdão de Deus. O modelo de nosso perdão tem que ser o perdão de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, depois que o homem pecou, ele se entregou para morrer em lugar dos pecadores. Porque quando Adão pecou nos representando a humanidade, ele fez separação do homem para com Deus, porque havia pecado. E Deus havia dito, a alma que pecar, essa certamente morrerá. Então já tinha uma sentença final para o ser humano. Ele desobedeceu uma lei e essa lei tinha uma consequência, a morte. Esse pecado, essa desobediência tinha uma consequência, a morte. Só que a Bíblia também diz que Deus amou o mundo e Deus perdoou. A palavra expiação, que é a palavra usada no Antigo Testamento para falar da obra que Jesus, dos sacrifícios, né, que eram entregues no altar, ela significa... Ai, meu Deus, fugiu. Ela significa cancelamento de dívidas. Ou seja, Deus, ele nos perdoou. Só que Deus, ele é um Deus justo. E ele já havia dito, a alma que pecar, essa certamente morrerá. Então, era necessário para satisfazer a Deus e a justiça de Deus, que um humano que nunca houvesse conhecido o pecado, se entregasse como substituto pela humanidade e morresse no lugar da humanidade, pagasse o preço para o próprio Deus. Ele não poderia se contradizer falando, a alma que pecar, essa certamente morrerá, e apenas nos perdoar. Deus, ele é justo, ele é imutável, ele não é como nós, que muda de vontade, de ideias todas as horas. Não. E Deus, ele foi até o fim. Deus falou, eu amo a minha criação, e eu vou pagar o preço por eles. E Jesus se entregou e pagou o preço por nós. Obrigado, Deus. Aleluia. Jesus, ele pagou o preço por nós. É por isso que nós falamos. Glória a Deus. Jesus morreu a morte que era para eu ter morrido. Jesus morreu, porém, Jesus, ele não havia conhecido o pecado. E é por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia. E trouxe para nós a vida. Hoje, infelizmente, por consequência do pecado, nós ainda morremos fisicamente. Mas a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus herdarão a vida eterna. Então não há morte para quem está em Jesus. Não há morte, porque ele pagou o preço. Além de perdoar, ele pagou o preço. E o nosso perdão, como eu disse, tem que ser semelhante ao de Jesus. Amém. E sabe por que a gente fica tão chateado quando alguém nos machuca, nos ofende? Porque nós temos uma autoimagem construída de nós mesmos. Eu sou Larissa, eu me conheço, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu deixo de fazer. E quando vem alguém e me ofende, essa pessoa, ela entra dentro da minha particularidade e retira de mim algo que é meu.
Por isso que a gente se sente injustiçado quando alguém nos ofende, porque ele está tirando algo que é nosso. E é por isso que a gente se sente mal. E a gente está no direito. Nós estamos no nosso direito. Quando alguém nos ofende, a pessoa tem uma dívida com você. É por isso que ela tem que pedir perdão a você. Só que tem ofensores que não vão. E aí o ofendido fica sofrendo, porque nós sofremos, remoendo aquilo que a gente viveu, e o ofensor nem lembra que te ofendeu. É por isso que nós devemos perdoar. Só que na hora que nós perdoamos, nós pagamos o preço que aquela pessoa deveria pagar. Por isso, perdoar é pagar um preço. Perdoar, é por isso que perdoar, ele dói. Porque você está fazendo algo que não era para você fazer, era para outra pessoa que te ofendeu fazer. Mas você está pagando um preço. Primeiro, que você sabe que é algo que o Senhor ordenou. E segundo, porque é bom para você. Amém. Aleluia! Então ele cura as nossas emoções. É verdade. E quando nós perdoamos, em vez de ficarmos presos dentro daquela cadeia, cheio de amargura, rancor, ódio, ira, vingança, nós passamos a ter vontade de misericórdia, graça, amor para com o outro. E nós, o nosso corpo, Deus ele não criou o nosso corpo para sentir vingança pelo outro. É por isso que nós vamos estudar sobre as doenças do perdão. Porque nosso corpo não foi feito para sofrer isso. E é por isso que nós adoecemos, nós ficamos doentes. Porque nós não fomos feitos para viver isso. Nós somos feitos para viver o fruto do Espírito. Amor, bondade, benignidade, alegria e assim vai. Então o perdão é um preço que é necessário pagar. E quem paga somos nós, os ofendidos. O perdão, ele é uma cura. Como eu disse, quando não perdoamos, nós entramos dentro de uma jaula e ficamos ali presos e prendemos a pessoa. Porém, quando nós perdoamos, nós liberamos. E lembra da ferida que eu dei o exemplo do meu machucado quando eu era criança? Aquela ferida, ela fecha. Amém. Mas doeu tanto para fechar? Doeu muito. Foi uma semana, do jeito que a irmãzinha falou. Mas doeu muito. E o perdão é da mesma forma. Dói. Dói você ter que abrir mão do que é seu. Dói você ter que abrir mão da justiça que você merece. Dói. Dói abrir mão abrir mão de querer retribuir o que o outro fez. Mas é isso que Jesus fez por nós. Obrigado, Jesus. Ele não precisava morrer por nós. A Bíblia diz que ele se entregou e se ofereceu como sacrifício. Aleluia. Em nosso lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa, o perdão bíblico, ele é ilimitado. Aí você pensa, Larissa, não me diz que eu vou ter que perdoar todo mundo. Vai ter que perdoar todo mundo. Amém. A Bíblia ensina que nós perdoarmos todos. A gente vê isso na passagem de Mateus, quando Pedro pergunta a Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu ofensor? 7 vezes? Por que Pedro falou 7? Porque na cultura judaica, um homem piedoso perdoava o outro até 3 vezes. Então, Pedro falou, um homem piedoso perdoa até 3 vezes. Jesus sai perdoando todo mundo. Você vê os evangelhos, Jesus fala, seus pecados estão perdoados, levanta e anda. Seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Jesus estava perdoando a todos os momentos. E é por isso que Pedro pergunta 7 vezes, até porque 7 é um número de perfeição, de completude para o judeu. E é por isso que ele pergunta, 7 vezes eu tenho que perdoar? E Jesus diz, Pedro, coitado. Ele não disse isso, né? Eu estou dizendo. Mas ele disse, Pedro, não é apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Dá 490 vezes. Nossa, imagina uma pessoa errar com você 490 vezes. Ou mais. Ia ser algo muito complicado. Só que, por que Jesus usa essa hipérbole? Porque
indicativo do Antigo Testamento. Lameque, descendente de Caim, que matou Abel. Lameque, ele é o primeiro homem a se casar com duas mulheres, está lá em Gênesis 4, se você quiser conferir. E Lameque, ele se casa com as mulheres, eu não me lembro o nome delas, e ele vira para elas e fala assim: eu matei um homem porque ele me feriu. E eu matei um menino, gente, porque ele me machucou. E se a vingança de Caim é 7 vezes, a minha será 70 vezes 7. Então, qualquer pessoa que mexesse com ele sofreria a vingança de 70 vezes 7. Ele está falando que ele seria pior que Caim. E quando Jesus ele fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7, ele está falando: deixe a vingança para o Senhor. Aleluia. Eu não quero que vocês sejam vingadores, super vingadores. Eu quero que vocês sejam super perdoadores. Pessoas que perdoam ilimitadamente, porque compreendem que o perdão que recebeu foi um perdão ilimitado. Jesus ele não falou: eu vou perdoar você, não, seu nome não. Vitor Ferreira, não, Isaac, você vai para lá. Jesus ele não fez isso. Jesus ele perdoou todos. Amém. Ilimitadamente. Nós vemos isso quando Pedro nega Jesus. Jesus ele faz: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro nega Jesus, abandona Jesus, e depois disso, depois de ressuscitado, Jesus volta e fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus ele faz isso conosco. A gente erra o dia inteiro. A gente não erra só 7 vezes contra Deus, não. A gente não erra só 3 vezes contra Deus, não. Nós erramos mais que 70 vezes 7. E mesmo assim Ele nos perdoa sem olhar para 490 vezes. 490 vezes não é 490 vezes, mas quer dizer ilimitado. É um perdão que não tem limite para ser liberado. Amém. E assim deve ser o nosso perdão, irmãos. Assim deve ser o nosso perdão para o nosso próximo. Amém. Dói. É difícil, muito. Mas é o que o Senhor está nos ensinando. É o perdão Amém. que a Bíblia diz. Aleluia, Jesus. E último ponto. O perdão é uma demonstração de amor a Jesus e ao próximo. Amém. O mandamento, Jesus resume o mandamento no Novo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o coração, toda a sua alma, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Jesus ele resume os 10 mandamentos. John Stott diz que ele não resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos, mas em um. É amar a Deus e ao próximo. E a gente vê isso na carta de 1 João. Quando João diz: você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão que está na sua frente. Como pode nós amarmos a Deus que está tão distante de nós, que nós não vemos, não tocamos, e odiar o irmão que está na nossa frente? Irmãos, o amor ao próximo, isso é bíblico. O amor ao próximo é a demonstração de amor que você tem para Deus. A forma como você trata o seu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus, mostra a forma que você ama a Deus. Irmãos, perdoar não é fácil, mas é necessário. E como eu disse aqui, irmãos, o perdão ele é uma decisão. Hoje nós não somos mais inocentados. Eu não sei o que é perdão. Deus ele proporcionou a você hoje saber o que é perdão. E um pouco do perdão da Bíblia, porque nas outras quintas-feiras nós vamos trabalhar mais isso. Mas irmãos, hoje eu te convido a tomar uma decisão. Larissa, mas é muito difícil, você não está entendendo. Ele me machucou quando eu era criança. Ele matou a minha mãe. Ele me abandonou, ela me abandonou quando eu era criança. É difícil perdoar, irmãos, mas é uma decisão. E eu sei que durante essa mensagem, o Senhor, Ele lembrou você de algo que você precisa perdoar. Amém.
O Senhor trouxe à tona algo que você precisa perdoar. Então eu te convido hoje. Nós teremos mais 3 quintas-feiras. Eu te convido a fazer essa decisão. E todas as quintas-feiras você vir, eu perdoei. Eu perdoei. Eu decidi perdoar. Eu perdoei para a glória de Deus. Eu perdoei porque o Senhor me perdoou. Eu perdoei porque Deus me ama. E por Ele me amar, eu vou fazer esse amor um eco na minha vida. E eu vou amar o meu próximo também. Amém. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Obrigado. Você que deseja, você que decidiu. Talvez você não tenha coragem de vir aqui hoje, mas a próxima quinta-feira nós faremos novamente esse apelo. Aqueles que desejam decidir perdoar, eu convido que você venha aqui na frente e coloque a mão no seu coração e fala: Senhor, eu decido. Aleluia. Senhor, eu decido. Irmãos, o perdão ele pode influenciar muito na nossa vida com Deus. Se nós não perdoarmos, muitas coisas podem acontecer. A gente vai se esfriar, a gente vai se sentir longe de Deus. Mas você que precisa e fala: Larissa, realmente eu lembrei de tal pessoa. Larissa, realmente eu lembrei de alguma coisa. Vem aqui na frente. Deixa o seu orgulho de lado. Deixa de lado essa vingança, esse ódio. E fala: eu desejo perdoar. Porque é algo que o Senhor está tocando no seu coração. Irmãos, o Espírito Santo ele está tocando no coração. O Espírito Santo ministrou isso ao meu coração. Há pessoas que necessitam se reconciliar aqui esta noite. E o Senhor ele tem aberto essa porta para você entender o que Ele deseja de você e cumprir a vontade dEle. Então não se feche. Eu peço, enquanto nós estivermos orando por essas pessoas que vieram aqui na frente, você feche os seus olhos e fale: Deus, o que eu preciso perdoar? Que às vezes você não esteja lembrando agora, mas o Senhor, o Espírito Santo, Ele sonda o nosso coração e Ele nos conhece e Ele sabe quem precisamos perdoar. Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus, neste momento, Deus, eu coloco cada vida, eu coloco a minha vida diante de Ti. Senhor, hoje nós aprendemos sobre o perdão, Deus, aprendemos por essa dádiva que o Senhor deu ao homem para que haja reconciliação nos relacionamentos. Deus, eu oro a pessoas que vieram aqui, Senhor, e decididas querem perdoar. É por isso que eu peço, Senhor, que não seja apenas nessa quinta-feira, mas que nas próximas quintas-feiras elas venham ser encorajadas, como também durante a semana, a exercer o perdão, Deus. Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor, o próprio Jesus, perdoou enquanto estava naquela cruz. E nós oramos: encoraja-nos, Deus, a viver a Tua vontade. Encoraja-nos, Deus, a liberar o amor e o perdão ao nosso próximo. Jesus, que Seu nome seja glorificado, aleluia. Que através das nossas vidas o Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, vocês que vieram aqui na frente, o Espírito Santo me lembrou isso. Durante